Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizado pela nossa amiga Carla. E logo depois o nosso querido amigo Augusto irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e retomar a nossa lição de hoje, certo, Augusto? Certíssimo. Vamos orar então, Carla? Amado Jesus, com alegria que te agradecemos essa nova oportunidade de estudo, de encontro, de trabalho e de aprendizado. Te somos gratos por essa oportunidade que tanto nos ilumina, que nos acrescenta em muito, e só te pedimos a oportunidade de não esquecer dessas lições, de não esquecer os passos a caminhar para a tua direção. E ajuda-nos sempre, na certeza de que tu estás conosco, de não nos perdermos no caminho e de ficar sem a tua luz, de que tanto precisamos. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. E aí, Augusto? No nosso estudo passado, no item 4, ele nos fala do inferno dos cristãos, cujo rei é Satã, e que Satã recruta vítimas por toda parte e se alegra ao atormentá-las com uma legião de demônios armados para revolvê-las no fogo. No item 5, nos mostra a analogia existente entre o inferno pagão e o inferno cristão, onde o reino da felicidade se localiza nas regiões superiores e os lugares dos suplícios nas regiões inferiores. O item 6, Kardec nos fala da mistura, de ideias pagãs e cristãs. Nada tem que surpreenda. E Jesus não podia, de uma hora para outra, destruir crenças arraigadas, pois faltava ao homem conhecimentos para conceber a infinidade do espaço e um número infinito de mundos. E que Jesus, impossibilitado de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não quando com sua autoridade sancionar os preconceitos dominantes, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. O item 7 nos fala da localização do céu e inferno. As seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas, senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto, e o purgatório numa posição intermediária e passageira. E hoje a gente vai entrar nos limbos, o conceito católico de limbos. Mais precisamente, o limbo seria um lugar para onde iriam as almas inocentes que, sem terem cometido pecados mortais, estariam para sempre privadas da presença de Deus, pois seu pecado original não teria sido submetido à remissão através do batismo. E tem uma nota do tradutor, que diz em 2007, sob o pontificado do Papa Bento XVI, a Igreja extinguiu o conceito teológico de limbo, por refletir uma visão excessivamente restritiva da salvação. O limbo estaria só para as crianças, Só para as crianças. Item 8. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em alguns casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, por não terem feito mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas, por outro lado, não tendo feito o bem, também não lhes cabe direito à felicidade suprema. Diz a Igreja que elas ficam nos limbos, situação mista jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Já que a sorte delas é fixada irrevogavelmente,
ficam privadas da felicidade por toda a eternidade. Tal privação equivale, então, a um suplício eterno e imerecido, visto não haver dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais, não lhe cabendo nem a responsabilidade nem o mérito daqueles que agem com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas livremente, voluntariamente, únicas que implicam responsabilidade. Não é o caso da criança, do selvagem, nem muito menos daquele que não teve oportunidade de ser esclarecido. Então aqui o texto fica bem claro que não é uma tese espírita, mas que se explica, né, a tese que criaram em torno do limbo. E aí diz: tia, então tá bom, e nós espíritas, o que acontece com as crianças após o processo da desencarnação? Tá certo que é um espírito que já viveu outras experiências, mas como é que ela é despertada no mundo espiritual? Qual a condição? Ela retoma a sua encarnação anterior? Aí eu convido você a fazer um estudo da obra Entre a Terra e o Céu, primeira obra de André Luiz, que vai nos mostrar a vida espiritual das crianças. O que nós sempre falamos e falávamos era que quando nós estudávamos, por exemplo, Libertação e as demais obras, a gente nunca era citado que se tinha criança nos vales, nos abismos, né? Em nenhum momento. Nós encontrávamos adultos e idosos, inclusive, mas crianças não. Então eu digo, gente, nós não, até o momento, não ouvimos absolutamente nada em referente às crianças. Na obra Entre a Terra e o Céu, é contada a história do Julinho, e ele desencarnou com 8 anos, né? Foi afogado, né? Se afogou, 8 anos de idade, e ele é conduzido para o lar da bênção no mundo espiritual, onde tem trabalhadores espirituais, corações maternos, acolhendo essas crianças. O caso do Julinho em particular, ele desencarnou com 8 anos de idade e ele sente muita saudade do papai dele, principalmente, e a mamãe que já tinha partido. Mas ele tem uma situação complexa porque apareceu uma ferida, uma úlcera dentro da sua garganta, né? Lá na sua garganta. E isso era resultado da sua encarnação anterior, que ele havia cometido suicídio. O mais interessante é o quê? Ele cometeu suicídio, a patologia, a enfermidade ainda está gravada no corpo perispiritual, mas ele permanece no mundo espiritual como criança, mas ele não recorda a sua reencarnação anterior. Ou seja, tem a dor da úlcera que está na sua garganta, mas não tem a dor moral. Então esses espíritos, eles são recolhidos sim no mundo espiritual. Exceção se for um espírito superior, que aí ele consegue retomar a sua encarnação anterior. Por quê? Porque ele não tem do que se envergonhar, ele não tem do que sofrer. Esses espíritos que saem daqui numa condição infantil é para permanecer assim no mundo espiritual, porque senão eles vão acionar a sua reencarnação anterior e sem lembrar. E muitas vezes dali eles são direcionados a novas encarnações. A intenção, gente, é tudo. Às vezes, Tarcísio, eu estou fazendo uma ação boa, mas a minha intenção é má. Vai ser avaliado o que eu faço ou a intenção? A intenção. Entendeu? Então, a intenção dele já valeu, era suicídio realmente. Ele foi socorrido, mas, ou seja, o que ele fez ao corpo, a marca já ficou. Ok? Então, aprendemos isso no Espiritismo, que existe um amparo muito grande em torno desses espíritos que desencarnam. E a surpresa, muitas mães são levadas no momento do sono.
para ir visitar essas crianças, porque eles estão com muita saudade da mãezinha e do paizinho. Olha que interessante, né? Então nós aprendemos os limbos, falamos à luz da doutrina. Vamos agora para o quadro do inferno pagão. Quadro do inferno pagão. Item 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero, tem uma nota da editora, poeta épico, grego, dos séculos 9 a.C., considerado o autor da Ilíada e da Odisseia. E Virgílio, Públio Virgílio Maro, o mais célebre dos poetas latinos, nasceu nas proximidades de Mântua em 71 a.C. e morreu em Brindisi em 19 a.C. Autor das Bucólicas, das Geórgicas e da Eneida. Esta ele não terminou por ter falecido. Deram dele a mais completa descrição, devendo-se, contudo, levar em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon, Dom François de Salinas de Lamotte, prelado e escritor francês, de 1651 a 1715, suas obras são Tratado da Educação das Moças, Fábulas, Diálogo dos Mortos e As Aventuras de Telêmaco. A descrição de Fénelon no seu livro As Aventuras de Telêmaco, embora colhida na mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se bastante sobre a sorte dos maus reis, com vistas à instrução do seu régio discípulo. Por mais popular que seja esta obra, nem todos guardam essa descrição na memória, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. Por isso, julgamos por bem reproduzir as partes que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, as que se referem mais especialmente às penas individuais. Então vamos lá, vamos pegar algumas partes desses livros, né, Isso. trazidos por esses autores. Eu gosto de lembrar do Chico, né, quando você vai escrever um livro, nesses casos aqui, eles estão inspirados. Eles estão inspirados. Então é aquilo, como diz o Emmanuel a Chico, quem sabe eles também não eram médios? Então, vamos lá, porque queira ou não queira, trazia uma ideia, né, uma continuidade da vida espiritual. Olha o nome desse livro aqui, olha, Diálogo dos Mortos. E ele é de 1651. E foi até 1715, ainda não tinha nem chegado o Espiritismo. Item 10. Ao entrar, Telêmaco, nota da editora, filho de Penélope e de Ulisses. Este foi rei de Ítaca, uma das ilhas situadas ao longo da costa oeste da Grécia. Houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, perguntava-lhe ele, a vossa desgraça? Quem fostes na terra? Nabofazã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Só de ouvirem o meu nome, todos os povos do Oriente tremiam. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me sem ser logo punido.
Inventavam-se diariamente prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher, a quem eu amava e que não me correspondia, fez-me sentir que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, fingiram atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo já sofro horríveis suplícios. Augusto, me conta, esse cidadão não estava bem inspirado? Porque não é exatamente isso que acontece? Quantos espíritos não acompanham o próprio funeral? O irmão Jacó, exatamente, no livro Voltei. Então você percebe que o escritor estava muito bem inspirado. Lembra que nós estamos aqui em 1700 e um pouquinho. Comovido diante de tal espetáculo, diz-lhe Telêmaco: Eres verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentis, porventura, essa doce paz sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Não, respondeu o Babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto a mim, nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fruí. Qualquer outra me parece antes uma fábula, um sonho. São esses os bens cuja perda deploro. Assim falando, o babilônio chorava como um homem pusilânime, que se deixou debilitar pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos que mandaram matar para honrar seus funerais. Mercúrio, nota da editora, deus romano do comércio, dos ladrões e dos viajantes, identificado com Hermes, dos gregos, filho de Júpiter. Os entregara a Caronte. Barqueiro, nota da editora também, barqueiro do inferno, que em sua barca levava de uma para outra margem do Estige, rio do inferno, as almas dos mortos, em trocas de um óbolo, condição para que elas não ficassem vagando 100 anos pela margem do rio. Mercúrio os entregara a Caronte com o seu rei, concedendo-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Uma lhe dizia: não éramos homens iguais a ti? Como pudeste ser tão insensato a ponto de te julgares um Deus, esquecendo tua origem comum a todos os homens? Outra sombra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer
que te tomassem por homem, porque na verdade eras um monstro desumano. Outra ainda lhe dizia: então, onde estão agora os teus bajuladores? Nada mais tens a dar, infeliz. Não podes nem mesmo fazer o mal, como antes, este reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. E o Augusto tem a voz doce, né? Mas eles estão aqui zombando, né? E aí a gente acha isso interessante, porque a gente pega novamente as obras de André Luiz e vê o estado de André Luiz quando foi recebido. Suicida, suicida, né? Cadê o doutor? E você vê aqui essa obra da época, desse século, já mostrando esse movimento espiritual. Olha, tinha razão em não querer que te tomasse por homem, porque na verdade eras um monstro desumano. Então você vê aí essa agressão que ele recebe no mundo espiritual. E é assim. Por isso é que Jesus nos ensina: angariais amigos. A essas frases duras, Nabofazã se lançava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Ele não terá nem mesmo o consolo de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige, e aí tem uma nota, rio que contornava 7 vezes o inferno e cujas águas tornavam invulnerável quem neles se banhasse. Então é preciso que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses que por tanto tempo sofreram enquanto esse ímpio reinava na terra. Por isso é que Jesus dizia: haverá prantos e ranger de dentes. Nós estamos lendo aqui esses textos de obras espíritas? Não, né? São romances de grande sucesso, mas que já nos traz uma ideia de mundo espiritual. E que ideia, né, Augusto? E ele avista logo, bem perto de si, o negro Tártaro, região, nota da editora também, região mais profunda do inferno, de onde saía escura e espessa fumaça, cujo odor empestado provocaria a morte caso se espalhasse pela morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se precipitam de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. E aí, Augusto, nós estamos nessa leitura desses livros tão antigos e agora é cenas do próximo capítulo, né? Foi bom, gente? Augusto, muito obrigado pela sua ajuda, por essa colaboração que você está dando ao nosso canal, ao canal que é de Jesus do EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então aqui o texto fica bem claro que não é uma tese espírita, mas que se explica, né, a tese que criaram em torno do limbo. E nós espíritas, o que acontece com as crianças após o processo da desencarnação? Aí eu convido você a fazer um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. É contada a história do Julinho, e ele desencarnou com 8 anos, e ele é conduzido para o lar da bênção no mundo espiritual, onde tem trabalhadores espirituais, corações maternos, acolhendo essas crianças.
Então, esses espíritos, eles são recolhidos, sim, no mundo espiritual. Exceção, se for um espírito superior, que aí ele consegue retomar a sua encarnação anterior. Por quê? Porque ele não tem do que se envergonhar, ele não tem do que sofrer. Esses espíritos que saem daqui numa condição infantil é para permanecer assim no mundo espiritual, porque senão eles vão acionar a sua reencarnação anterior e sem lembrar. E muitas vezes dali eles são direcionados a novas encarnações. Muitas mães são levadas no momento do sono para ir visitar essas crianças, porque eles estão com muita saudade da mãezinha e do paizinho. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de meditação. Graça te damos, Senhor.